Hoje nós estamos aqui dando sequência a Mateus, no capítulo 24, do verso 1 até o final desse chamado sermão escatológico de Jesus, que emenda com a parábola da figueira e vai até o verso 44. Sim, mas e daí? E daí que há muitos anos, há quase 50 anos, que todas as vezes que eu vou pregar no texto de Mateus 24 ou nos textos semelhantes, como você encontra em Marcos, por exemplo, eu sempre faço a opção pelo texto de Mateus, aliás, desculpa, de Lucas, que a meu ver é mais pedagógico. Dizem todos basicamente a mesma coisa, com exceção de Marcos 13, de 1 a 3, que é o texto mais resumido, mais exíguo, menos detalhado e que marca apenas alguns princípios. O de Mateus já é mais amplo e tem uma grande concentração nesse Apocalipse de Jesus na destruição do templo erigido por Herodes o Grande no ano 70 da nossa era, por ordem do general Tito, filho de Vespasiano, que sitiou a cidade, que estava em rebelião. Todos os grupos rebeldes e que praticavam terrorismo contra os romanos, porque se os romanos eram o Estado oficial, a República oficial, o Império oficial, a estrutura organizada, com o Senado, com tronos, com a República, com tudo isso, que são elementos considerados organizações do fenômeno do Estado, então as ações do povo de Israel em Jerusalém e em toda aquela região da Palestina, onde havia judeus em estado de rebelião, as rebeliões deles eram interpretadas como rebeliões do Hamas, do Hezbollah, do ISIS, da Al-Qaeda, eram considerados pelo status quo dominante que eram os romanos, obras de guerrilha. Quem determina o que é guerrilha e o que não é guerrilha é quem tem a narrativa oficial na mão. Por exemplo, até o dia de hoje, se você lê os Estatutos do Homem, lê praticamente todos os elementos estatutários que regem as Nações Unidas, lá está dito que qualquer minoria étnica, independentemente de qual seja e onde esteja, qualquer minoria étnica, se sofrer o risco de extermínio, de limpeza étnica, de genocídio, de práticas desses holocaustos de extinções humanas, de posturas de eugenia praticada em escala brutal, está escrito nesses regimentos todos oficiais planetários que quem quer que esteja nessa condição de ameaça, de extinção, de extermínio, de genocídio, tem o direito e a obrigação de se defender, e aí preste atenção, com todos os meios, modos, recursos, e já que não são um Estado organizado, não tem diálogo diplomático, não tem uma estrutura estatal para estabelecer vínculos de igual para igual, é uma desigualdade brutal com uma intenção de extermínio,
as Nações Unidas, em várias das suas previsões, inclusive os tribunais internacionais, determinam que esse grupo pequeno que sofre ameaça de extinção pode se arregimentar do jeito que conseguir para enfrentar com os meios que tenha, disponha, não importa quais sejam a natureza, contra aqueles mais poderosos que querem exterminá-lo. Então, sempre foi assim que todos os povos da Terra se sentiram. Os pequenos da Terra, sendo acachapados pelos grandes e que queriam tomar tudo, destruir a etnia e tomar a Terra, foram interpretados como movimentos terroristas, rebeldes, por aqueles que tinham a narrativa oficial. E, por outro lado, as instituições universais que vigem nos nossos dias e sempre vigiram de algum modo durante a história da lógica civilizatória, determinaram que é um direito. Direito número 1 é tentar fugir. Direito número 2 é não importa como se defender. Direito número 3 é quando se trata de um massacre do poderoso contra o fraco não tem que ter pudor quanto a escolher o modus operandi, as armas, os instrumentos. Ele precisa se defender porque ninguém tem permissão de nenhuma natureza para determinar a extinção de nenhuma etnia e o roubo do território que eles ocupavam. Ninguém, sob pretexto nenhum. Isso é uma lei universal. Pois bem, nos dias de Jesus, os romanos olhavam para os sicários, os zelotas, os grupos radicais de fariseus e todos os que se organizaram, como os acadêmicos, os rabinos revoltosos, os mercenários que se uniram em grupos os mais variados, se juntaram para tentar enfrentar os romanos e fizeram uma quantidade enorme de revoltas, deram problemas. Foram o grupo que mais estava preocupando o governo de Roma em Roma. Até que chegou um ponto que eles perderam a paciência e disseram: chega! E eles já vinham enfrentando isso desde o início dos anos 60 da nossa era. Quando chegou no ano 70, já tinha havido tanta sublevação, tanta coisa que os romanos marcavam, selavam e tratavam e designavam como terrorismo judaico. Chegou uma hora que Vespasiano disse: eles estão passando dos limites, só não destruam um templo que é muito rico e eu quero pegar tudo que tem lá para trazer para Roma. E todos os palácios que tenham valores e riquezas. Na hora que o filho dele, Tito, depois de um cerco já prolongado, viu que havia uma fragilização nos muros e que era hora de invadir, eles o fizeram com a ordem de não destruir nada. Só acachapar, matar os rebeldes e escravizarem os que tinham poder de juventude e jovialidade que pudesse ser mobilizada para novos levantes futuros. Esse era o objetivo, como acontece em praticamente qualquer outra ação civilizada planetária, por mais brutal que ela seja, como a romana o era. Mas não tinha essa coisa de vamos eliminar velhos, crianças, jovens, porque quem quer que escape vai virar a nova geração de antagonistas da gente. Até os romanos não pensavam assim, como hoje se pensa e se pratica, no mesmo ambiente, na mesma geopolítica, de maneira absolutamente trágica. Pois bem, é esse o espírito. Agora, enquanto esse espírito está rodando, e ele não começou só no ano 60, desde cedo, antes dos romanos
chegarem no ano 60 antes de Cristo e dominarem a Palestina toda e toda aquela região, onde hoje é a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Egito, que já era romano ptolomaico, e, enfim, tudo aquilo ali, a Síria era de um dos generais de Alexandre o Grande e Seleuco, e que instituiu a linhagem dos Antíocos Epifânios, que foram figuras horrorosas, eram verdadeiros cães chupando manga, eram os bichos da pesada, piores do que os Ptolomeus. Isso já vinha desde antes. Depois do ano 60 a.C., quando os romanos dominaram tudo oficialmente, e a Palestina oficialmente, houve muitas revoltas. Já estavam havendo desde 100 anos antes, com a revolta dos Macabeus, diversos grupos que tinham se levantado. Aí vieram os romanos com suas patas grandes e acachaparam como dinossauros militares aqueles entes pequenos. Bem, bem, bem. E no dia de Jesus eles estavam dominando sobranceiramente. E todos os grupos guerrilheiros ou de sublevação rebelde que havia em Israel, o mais radical deles, os sicários, que atacavam sempre e carregavam esse nome por causa da espada curvada que traziam, especialistas na espada, no assassinato por espada. O segundo grupo eram os zelotes. Tinha um grande fervor religioso, mas achavam que podiam misturar o seu fervor religioso com a sua prática miliciana e terrorista, de assaltos e ataques às legiões e aos grupos de centuriões romanos, onde quer que houvesse uma força romana, eles se sentiam autorizados a fazer esse enfrentamento, e tanto mais quanto os anos se passaram, mais rebeldes foram ficando. Outros grupos foram se formando. Os essênios não eram disso, lá na região do Mar Morto. Mas alguns dos que ali estavam tomaram também providências, cansados de tanto esperarem a intervenção do Rei Justo, que como Messias viria dos céus, e nada chegava, começaram a se rebelar e se tornaram também entes de rebelião contra o Império Romano. De modo que havia vários grupos de terrorismo apocalíptico. Por que apocalíptico? Porque eles julgavam que se eles conseguissem produzir uma grande revolta militar contra os romanos, que eram o próprio Satanás, o próprio diabo, o anticristo, o maligno, o antimessias, o devorador, o dragão, a besta perversa, eram os romanos. E eles achavam que se eles, na fraqueza terrorista deles, assim como um ISIS, assim como uma Al-Qaeda, assim como um Bin Laden, até o Flávio Josefos teve os seus dias de Bin Laden, entrando para um grupo terrorista para enfrentar os romanos, e acabou preso e viu que a melhor estratégia dele era escrever a história dos judeus. Aí vieram livros importantíssimos como as Antiguidades, as Guerras dos Judeus, que até o dia de hoje tem importância fundamental, sobretudo histórico-arqueológica. Pois bem, muitos houve, e muitos apocalipses surgiram. Aliás, falando a palavra apocalipse, que significa revelação, tirar o véu, mostrar o que está por trás dos acontecimentos imediatos, quais são as forças de manipulação em questão por trás do horizonte de fenômenos imediatos.
Sempre se creu, especialmente desde o exílio em Babilônia e entre os persas, foi onde surgiu mais do que nunca a ideia de principados e potestades que aparece pela primeira vez na literatura do Velho Testamento no profeta Daniel, que é quem fala de príncipe da Pérsia, príncipe de Israel, príncipe dos gregos, príncipes aludindo a forças espirituais por trás das dinâmicas políticas imediatas no horizonte de eventos da história. Já desde esse tempo que vim, surgiram os grandes apocalipses. Muitos apocalipses surgiram nos 400 anos anteriores a Jesus. Os 300 anos antes de Jesus foi uma proliferação grande de apocalipses e de cristos, que todos deram em nada. Se apresentavam como cristos e eram metralhados, trilhados, acachapados, eram simplesmente triturados pelos romanos e viravam pasta e davam em nada. E os seus discípulos se dispersavam. É algo que o próprio livro do Atos dos Apóstolos nos diz. Quando Gamaliel dá um conselho aqui, não vamos lutar contra esses apóstolos de Jesus, vamos deixá-los ir. Se esse Jesus tem alguma coisa duradoura, o movimento deles vai durar. Mas se for semelhante ao dos muitos messias que o precederam, vocês viram que, morto o Messias, os movimentos se dispersaram. Então é só esperar. Jesus já foi morto. Esperem o movimento se dispersar. Agora, se o movimento não se dispersar, é porque eventualmente essas pessoas de fato tiveram um encontro de uma natureza sobrenatural, suprahistórica, do tipo que dá a eles a coragem de enfrentar a nós, judeus, aos romanos, ao mundo inteiro, pela declaração de que esse Messias é verdadeiro, ressuscitou de entre os mortos, apareceu a eles, comeu e bebeu com eles, encheu-os do Espírito Santo e ninguém vai demovê-los. Então esperem. E na espera eles viram que aqueles apóstolos não eram demovíveis por nenhuma natureza de ameaça, nem tampouco pela morte. Mas havia muitos apocalipses, surgiram muitos profetas, muitos cristos, muitos messias, muitos dizendo sou eu, e muita gente dizendo, olha, apareceu um Cristo. Ele está escondido no deserto esperando a hora de surgir. Ninguém sabe a tenda onde ele se oculta. Surgiu um outro, andando dissimuladamente no meio de Jerusalém, disfarçado, até chegar a hora em que ele vai revelar a face messiânica dele, vai ser um pânico para todos. Outros diziam, ele está em algum lugar que nós ainda não conhecemos, está hospedado numa casa que o protege. Mas vai chegar a hora em que ele vai aparecer. Outros diziam, ele está como um monge numa caverna, oculto, esperando a hora de vir e atassalhar com tudo e realizar a nossa esperança messiânica de vitória, de uma realeza messiânica com um poder de anjos militantes contra todo inimigo de qualquer grandeza ou natureza, e que virá e instituirá a glória desse templo que está aqui, assentar-se-á nele e será adorado, e nós nos tornaremos o centro do planeta Terra. Todos virão aqui cultuar a esse Deus que estará sentado nesse trono eterno através do nosso Messias. Histórias desse tipo graçavam como gibis para todos os lados. Como vocês viram me acompanhando aqui, andando em Mateus durante 1 ano e 8 meses, já vamos para 1 ano e 9 meses, vocês me viram repetir várias vezes
a recorrência desses Messias. É por isso que Jesus está desde sempre dizendo: cuidado, vigiem, preste atenção. Pois bem, deixando a narrativa de Mateus 24, começando no verso 1 e vindo para Lucas, aqui no capítulo 22, 21, começando no verso 5, diz assim, a mesma coisa que aparece em Marcos e em Mateus. Falavam alguns a respeito do templo. Em Marcos se diz, um dos seus discípulos veio e lhe falou a respeito do templo. Mas tanto Mateus quanto Lucas pluraliza essa pergunta, essa questão, é interesse de todos. Embora eventualmente alguém possa ter verbalizado a questão, mas era uma expectativa coletiva. Falavam alguns a respeito do templo. Olha que coisa! Como está ornado de belas pedras entalhadas. E olha as dádivas que Herodes conseguiu de todas as maiores potências da terra para fazer desse templo uma das maravilhas gloriosas, resplandecentes do mundo, orgulho do nosso povo, apesar dos romanos. E era isso que eles estavam dizendo. Discípulos de Jesus, andando há 3 anos e meio com Jesus e ainda não tinham entendido que nem em Jerusalém era o lugar que se devia adorar, nem no Monte Gerizim, nem no Monte Hermon, nem no Monte Tabor, nem em monte nenhum, nem em vale nenhum, nem em rio nenhum, nem em lugar nenhum, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que Jesus diz, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio deles. Em Cristo Jesus não há templo, não há santuário, não há sagrado, não há lugar de fetiche litúrgico, não há dia santo, não há coisa nenhuma. Todo dia é santo, todo dia é de Deus, todo dia é dia de graça, todo dia é dia de perdão, todo dia é dia de adoração, todo dia é dia de engajamento, todo dia é dia de Deus na vida humana. É o que Jesus ensina, meu Pai, mas vocês estão entupidos no ouvido, cegos e não conseguem entender nada. O bloqueio cognitivo é extraordinário. Então, disse Jesus a essa expectação sagrada, a esse culto fetichista, ao lugar de adoração, de liturgia, de cultos, de ofertas, de entregas de dízimos de alimentos, de gasofiláceos, onde até viúvas que não tinham nada colocavam seu dinheiro. Então disse Jesus a esses todos, vede essas coisas? Vocês estão vendo? Olha só, grandioso, não é? Extraordinário. Parece até um templo grego, ou greco-romano, por uma das grandes divindades greco-romanas. Está aqui. Herodes não podia fazer por menos, ele tinha que suplantar até o templo de Salomão, ele tinha que fazer uma coisa tão grandiosa, porque ele era um narcisista, megalomaníaco, psicopata, que matou a mulher que amava, matou os filhos, matou todo mundo, paranoico, com medo que qualquer um dos seus filhos lhe tomasse o poder e que a mulher estivesse tramando para passar o poder real para o seu irmão, sumo sacerdote, nos cultos e nos turnos principais de Jerusalém. Pois bem, esse Herodes, que também era um gênio da arquitetura, construiu aquele monumento, que até os discípulos estão embasbacados. Caíram no mesmo conto do culto aos prédios, às estruturas, aos monumentos, para a glória de Deus, para a honra de Deus, como se Deus estivesse preocupado com monumento. Se Deus gostasse de monumento, ele iria habitar as pirâmides de Gizé. São muito mais poderosas do que qualquer templozinho em Jerusalém. Se Deus gostasse de monumento, ele ia morar às margens do Nilo,
onde estão os templos mais maravilhosos, lindos e bem acabados que já construíram na história da civilização humana até pré-diluviana. Se Deus gostasse de monumentos, ele teria vindo para cá, para a Mesoamérica, para a América do Sul, para a América do Norte, até para a antiga Amazônia desértica, antes da floresta, onde havia estruturas de pedra colossais e bem construídas, que faziam o templo tanto de Salomão quanto de Herodes o Grande virar maquetes, comparado com a grandeza, com o volume daquelas construções extraordinárias. Mas Jesus olha para aquilo, ele que nunca deu a mínima para nada, que nunca brincou nem de castelinho de areia. Falou a eles, vocês estão vendo essas coisas? Olhem bem, vejam bem, contemplem bem. E lá estava o prédio enorme, na esplanada, onde hoje está a região de El-Aqsa, lá no alto, a mesquita e com o Domo da Rocha, ali é que estava o templo, olhem bem. Aí eles olharam, Jesus fez uma pausa e disse, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, você que nunca foi lá não tem ideia do tamanho das pedras. E eram pequenas. Comparadas, por exemplo, com as pedras de Baalbek, lá no Líbano. Tem pedras lá que precedem os templos erigidos a Baal. Nos dias de Josué, dos juízes. Já havia templos de adoração antes, com pedras tão gigantescas e de natureza pré-diluviana que eles não conseguem imaginar como é que qualquer que tenha sido o ardil ou o volume quantitativo de esforço humano tivesse movido uma pedra daquela, cortada com uma precisão extraordinária, está lá no Egito, em Baalbek. Extraordinária. E no mundo inteiro está cheio disso. Que força humana não moveria com os aparatos de hoje. Isso é difícil, daqueles dias então era impossível. Jesus disse, olha aqui essas pedras. E nem são das maiores, mas são poderosas. E foram construídas por Herodes, indubitavelmente, com grande esforço de engenharia e arquitetura. Mas eu vos digo que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você chega hoje lá e tem lá as pedras do tempo de Salomão, você encontra 2 fileiras com algumas outras partes que tem mais algumas pedras ainda dos dias de Salomão. O resto já são pedras com a marca e os recortes que caracterizavam as pedras de Herodes nos dias de Jesus, e depois tem as pedras das muitas edificações, por último, dos mamelucos, e que fizeram a muralha que está lá nos dias de hoje em Jerusalém, que só tem 500 anos de idade na sua edificação total, porque as antigas foram todas derrubadas e não ficou pedra sobre pedra, a não ser sinais espaçados aqui e ali, cumprindo a profecia de Jesus. E aí, para você entender, o verso 7 de Lucas diz, perguntaram-lhe os circunstantes, mestre, quando sucederá isto? O tempo não ficará pedra sobre pedra do templo que não seja derrubada. Quando sucederá isto? E que sinal haverá da tua vinda? É como eles perguntam em Marcos e em Mateus. Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do Aeon, da instauração da nova ordem universal que vem dos céus,
da parte de Deus conforme as nossas melhores esperanças. Quando é que isso vai acontecer? Foi o que eles perguntaram a Jesus. Nos diz quando é que isso esteja para se cumprir. Porque todo mundo quer saber quando é que vai se cumprir, que é para se preparar e até para ter uma mensagem vantajosa para anunciar sobre os outros ignorantes. Tem muitos que querem saber, não é para nada não, é só para dizer eu sei, você não sabe. É tudo tão infantil que parece que a gente não saiu da creche humana mais estupidificada possível. Dize-nos, mestre, quando sucederá isto e que sinal haverá de quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Aí Jesus respondeu a eles: vede, ninguém vos enganeis. Ele vai falando isso até o verso 11 aqui de Lucas, no capítulo 21. De repente, preste atenção, eu estou falando com gente adulta, não com criança distraída, mas com gente que veio para aprender. De repente, no verso 12, ele diz: antes, porém, de todas essas coisas. Ou seja, tudo que ele tinha dito do verso 7 até o final do verso 11, vem depois das coisas que ele vai dizer agora. Não há da parte de Jesus uma necessidade cronológica, nunca houve, de ir botando ordenzinhas nas coisas. Ele vai falando as coisas e vai dizendo o que vem antes de cada coisa, e cada um de nós que tenha mente para entender, para juntar, para perceber, não para cronologizar de maneira minuciosa, mas para ter uma ideia mínima de fatos históricos que hoje, 2000 anos depois, eu olho para trás e aí sim, parece um texto de ontem, descrevendo histórias passadas. Agora vocês vejam, eu vou iniciar do verso 12 para frente, que é quando ele diz: antes, porém, de tudo o que eu disse, do verso 7 ao verso 11, vai acontecer isso. Então, o que vem do verso 7 ao verso 11, vem depois daquilo que começa aqui no verso 12, e que prossegue até o verso 24. Então, do verso 12 ao verso 24, tem uma história que começa nos dias de Jesus conversando com os seus discípulos e vai até a destruição dos muros de Jerusalém no ano 70, 40 anos depois. Não é possível que você não tenha entendido, só se você tiver aleijado e atrofiado a sua mente, a sua intuição e a sua cognição. Então, Jesus começa a falar aqui na leitura do Evangelho, no verso 7, mas a lógica descritiva da continuidade histórica começa no verso 12 e vai até o verso 24 em primeiro lugar. Então, o que é que ele diz? Antes, porém, de tudo isso que eu acabei de dizer a vocês, que só vem depois, antes de todas essas coisas, saibam que vai acontecer agora, e começou a acontecer logo depois que ele foi aos céus, começou a acontecer imediatamente. Não houve grandes intervalos, foi imediatamente, foi uma questão de semanas e meses para começar o cumprimento. E ele diz: lançarão mão de vós e vos perseguirão. É só ler o livro de Atos dos Apóstolos. Se você não quiser ler leituras mais amplas, ou mesmo Flávio Joséfos nas Antiguidades, que narra várias dessas coisas. Entregando-vos às sinagogas, como eles forem entregues ao sinédrio, aos sumos sacerdotes, aos líderes do Knesset, de então que era a sinagoga. E também lançarão vocês nos cárceres. Você lê em Atos, capítulo 4, capítulo 5, você lê a superabundância dos cárceres. Primeiro Pedro e João curam um homem, acabam no cárcere. Depois todos os apóstolos vão para um cárcere. Aí depois
a igreja ora, a terra treme, as correntes se abrem, as portas automaticamente se abrem, eles se veem soltos e procuram os irmãos. Depois disso, você tem Atos 12, quando Pedro é morto, depois de Tiago, irmão de João, ter sido decapitado, isso ter agradado politicamente o povo. E Herodes ter dito, eu vou fazer política matando e decapitando apóstolos e crucificando-os. Aí foi a vez de Pedro. Foi posto num cárcere. E diz Atos 12 que a igreja orava na casa de João Marcos, pedindo livramento para Pedro, e Deus enviou um anjo e as cadeias caíram automaticamente, as correntes, as portas se abriram. Quando Pedro deu por si, ele estava do lado de fora, na rua. E o anjo disse, vai, e desapareceu da presença dele. E foi mais difícil para Pedro entrar na reunião de oração, que os irmãos não abriam a porta, do que sair da prisão, onde o anjo fez tudo automaticamente. Então, essas coisas começaram a se cumprir de modo imediato. Paulo, coitado, foi o maior exemplo desse tipo de perseguição apostólica para todo lado. Aonde ele chegava, eram os judeus acusando, querendo prendê-lo, apedrejá-lo, atormentá-lo, fustigá-lo, torturá-lo. E ninguém foi mais fustigado no curso da sua vida dentre os apóstolos do que Paulo, disparado. Vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Outra vez, ninguém teve mais exposição nesse nível sobreexcelente de autoridade do que o apóstolo chamado Paulo, que era o mais interessante, mais culto, mais provocativo de todos eles e, portanto, aquele que todo mundo queria ver, ouvir, perceber, até porque a cultura dele era extraordinária e o modo dele apresentar os argumentos dele eram embasbacantes para quem quer que o ouvisse. Pois bem, reis e governadores verão vocês por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que vocês deem testemunho a essa geração de judeus, de rabinos, de autoridades do templo, de autoridades romanas. Aonde quer que isso aconteça, que essa opressão venha, vocês vão dar testemunho nessa primeira geração para todos os lados e por todos os meios e modos. Prestem atenção agora no verso 14. Quando Jesus diz, assentai, ou estabelecei, fundai, pois em vossos corações a convicção de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Não precisam fazer media training. Andem na espontaneidade das convicções de vocês. Como o apóstolo Pedro diz na primeira epístola dele, aprendendo a dar a razão da esperança que há em vós, a todo ser humano que vos indague, que vos questione. Saibam dar a esperança, a razão da esperança que há em vocês. Portanto, não se preocupe nem façam media training. Vão na liberdade, encham-se do Espírito Santo e da sabedoria do Evangelho. Fiquem lotados da mente de Cristo e do Evangelho de Deus. Vivam assim, todos os dias, não importando o que venha acontecer. É assim que vocês têm que estar preparados para toda boa obra e para todo bom combate, como Paulo viria a dizer. E como é o que está dito em Atos, capítulo 6, no verso 10, no testemunho de Estevão. Ele começou a falar e não havia ninguém que pudesse sobrepujar a sabedoria, a eloquência, a fluência, a lógica, a memória, o consolidado de informações que esmagou aquele grupo inteiro de pessoas cultas, incluindo Paulo,
que ainda se chamava Saulo, e todos os demais rabinos, ninguém tinha como responder. Ficaram com tanta raiva que rilharam os dentes, pegaram em pedra e apedrejaram Estevão, porque não tinham resposta. E esse grupo, quando não tem resposta, e eles nunca têm resposta, eles nunca têm lógica, eles partem para o apedrejamento, para o ódio, para a guerra, para o palavrão, para baixar de nível, para a prisão, para tudo quanto eles possam fazer de violência, porque não tem mente para enfrentar, eles partem para o músculo a fim de matar. Assentai, pois, em vossos corações de não vos preocupardes com o que haveis de responder, em lugar nenhum. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, novinho lá em Manaus, eu comecei a ser levado para os campos universitários, para as faculdades, com 19 anos. Como a cidade inteira me conhecia por causa de outras coisas, de briga de rua, de página policial e também de página social, porque eu era modelo, manequim de algumas das principais lojas de roupa da Zona Franca, e por causa do meu tráfico com as meninas para lá e para cá, e também por ter uma família que pertencia a um nível social elevado, e me relacionar com as pessoas do mais baixo nível até o mais alto nível, atravessando os hippies e todo mundo, eu era uma figura com 19 anos absolutamente conhecida na cidade toda. E quando imediatamente eu comecei a pregar de graça na Globo, de lá da Rede Amazônica de Televisão, aí eu virei um objeto de estudo, um guinea pig. E aí professores dos mais variados grupos e matérias e classes pediam para os alunos me convidarem. No início eu ia classe a classe, depois eu falei, por que não reúne logo todo mundo? E aí no campus universitário vinham para aquelas reuniões centenas de pessoas. Está cheio de gente com 50, 60, 70, 75 anos de idade lá em Manaus, que dá testemunho dessas coisas. Isso não aconteceu em nenhum mundo paralelo. Foi de fato e de verdade. E eu não me preocupava com pergunta de nenhuma natureza, de nenhum tipo, porque eu tinha crido nisso. Naquele dia, naquela hora, não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu, é Jesus falando, eu tomei posse dele em mim, tu vives em mim, tua inteligência está em mim, tua sabedoria está em mim, tua resposta me habita, tua lógica me domina e a tua coragem me possui. Eu sou filho da tua ousadia, estou cheio do teu espírito. A quem eu temerei? Eu creio nisso, porque eu, Jesus, vos darei boca e vos darei sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer. E nesses 50 anos eu nunca encontrei quem resistisse nem quem contradissesse. Ainda está para nascer. Pelo menos até o dia de hoje ninguém me apareceu aos milhares. E foram tantas as vezes que eu me submeti a isso no curso da minha existência inteira, faz mais de meio século. Sempre criei que Jesus iria falar por mim. Não poderão resistir nem contradizer a todos quantos se vos opuserem. Isto já lá nos dias imediatamente posteriores à ascensão de Jesus. E sereis entregues, como aconteceu, até por vossos pais. Pais que vão chamar e dizer, olha, meu filho se converteu a essa seita demoníaca do Nazareno. Ele está escondido aqui com esse grupo, podem ir atrás, podem pegar e podem matar. Irmãos, eu tenho um irmão que se entregou a essa loucura. Pode ir liquidar porque não é mais meu irmão, é um herege, a quem eu considero uma abominação. Parentes dissimulados, amigos, semelhantemente a Judas, que beijam a tua face e dizem aonde você está para ser apanhado de maneira surpreendente, e matarão alguns dentre vós,
como aconteceu no início com todos eles e no final da vida daqueles apóstolos, com todos eles, exceto João, que morreu sozinho, idoso, provavelmente na ilha de Pátmos. De todos sereis odiados por causa do meu nome, todos. Onde quer que vocês falarem de amor, paz, compaixão, ternura, misericórdia, perdão, graça, cura, milagre, ressurreição, resposta à oração, presença de Deus, tudo isso atrelado ao meu nome, vocês serão perseguidos nessa geração, serão odiados, até pelos seres mais impensados, de todos sereis odiados por causa do Evangelho. O Evangelho vai produzir ódio entre os judeus, judeus entre os judeus judaizantes. Vai produzir mais ódio entre os judeus religiosos e os cristãos judaizantes, que são aqueles que queriam fazer um híbrido entre Jesus e Moisés e perseguiam gente como Paulo, que dizia, não, Moisés morreu, o que está na vigência é só o Evangelho de Jesus. Queriam matá-lo também, mesmo dizendo que Jesus era o Senhor e Moisés era o profeta de Jesus, como os judaizantes faziam. Seriam odiados, sereis odiados por todos por causa do meu nome, naqueles dias e até o dia de hoje. Se você chegar só com o Evangelho puro e simples, até quem aplaude você tem vergonha de dizer que está ao seu lado. Eu vejo gente aí que é capaz de repetir o que eu estou dizendo há 50 anos. Ou o que eu estou dizendo de maneira mais enfaticamente veemente há 30 anos. E que eu sei que eles não têm nem a idade, eles estão repetindo até com as minhas palavras, mas eles não têm coragem de dizer com que eles aprenderam, porque o meu nome é anátema e eles querem se preservar um pouco. Se eu mencionar o nome do Caio, eu vou levar pedrada. Então deixa eu dizer o que ele diz que é verdade, para ver se entra em alguns, se eu fico num lugar bom na presença dos acadêmicos e dos pensantes e dos humanos e dos sensíveis, sem correr o risco todo que está acumulado sobre a vida desse indivíduo. Eu leio perfeitamente qual é a manifestação das estratégias de vocês, meus filhinhos, amiguinhos e irmãos. Eu sei de sobra como funciona na alma de vocês. Contudo, Jesus diz a mim e a quem quer que tenha coragem de viver o Evangelho puro e simples em qualquer geração, começando daquela dele, onde isso tudo já começou a se realizar. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, até que todo testemunho seja dado, como Paulo diz em Filipenses 3:21. Até que todo testemunho seja dado, você não se preocupe, você vai cumprir cabalmente o seu ministério na minha presença. E mais do que isso, preste atenção aqui. Não pode haver titubeio, dúvida. Ai, meu Deus, eu criei na teologia do domínio, que eu iria reinar em glória com Jesus sobre a terra. Aprendi isso. Os 7 montes da Babilônia que precisavam ser tomados por nós, conforme a teologia americana do século XX. E eu embarquei, tomei, me ferrei. Um monte de gente vai se arrebentar por inteiro nesse processo. Muita gente vai ficar escandalizada, como já está, aos milhões, indo embora. Vou procurar o meu culto original. Pelo menos, conquanto houvesse charlatães também por lá, tinha um pouco menos do que aqui, que só tem charlatão.
E tem gente que não consegue viver sem religião, andando na lucidez da sua mente com as suas próprias pernas. Precisa sempre de algum guia, bruxo, feiticeiro, pastor, profeta ou líder que diga como ele deve viver, andar, enxergar, interpretar, comer, beber e transar. É um negócio pavoroso. A androidificação dessas almas acéfalas. E aí esses indivíduos que vão praticando essas mentiras ditas em nome de Jesus como se fossem verdades, se frustram dramática e radicalmente. E aí desistem. São como aquela semente que caiu numa terra superficial, embaixo tinha pedra. Na hora que o calor da vida chega, a semente torra. Ou são como aquelas sementes que caem entre espinhos. Querem conciliar o evangelho com tudo mais que eles queiram, com todos os coaches doidos dessa vida. E aí crescem os espinheiros coachianos e o evangelho fica abafado e morre no coração deles. E tudo quanto eles não carregam na vida é perseverança. Ou colocam o evangelho na margem da vida. Aí o que quer que apareça, rouba aquilo, leva e não fica nada, nem sinal, nem raiz, nem ramo. E eles vão desistindo, desistindo e desistindo. Como desistem, meu Deus, enquanto o verso 19 nos diz, palavras de Jesus, não esqueçam, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Vocês têm que aprender a segurar a onda, aguentar o tranco. Estão vendo o cachalote, a onda enorme, o tsunami. Cara, faça posição e se prepare, mergulhe, tome fôlego e atravesse, 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 atravesse. Saia lá na frente, mas não arregue. Não desista. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Sem perseverança, você não vai realizar nada. Não é perseverança em dar o dízimo, é perseverança em manter o princípio. Dízimo é o pedágio dos ladrões, dos alibabás, roubando você. Jesus está falando é de aguentar o tranco, de aguentar a pedrada, de aguentar a maldição, de aguentar a alcunha de herege, de aguentar todos contra você, de aguentar, às vezes, o inaguentável, sem medo, enfrentar e chamar isso de bom combate e prosseguir até completar a carreira, guardar a fé e receber a coroa da justiça. É para isso que eu estou chamado nesse mundo e você também. Para esse prosseguimento. Aí Jesus diz no verso 20, quando, porém, é uma sequência. Ele ainda está aqui entre os dias dele andando na direção de 40 anos adiante, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Ele está aqui pelo ano 30 e alguma coisa, indo na direção dos anos 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída por Tito. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, os romanos, sabei que está próxima a sua devastação. Como disse Daniel no capítulo 9, no verso 26. Samuel disse que aquelas muralhas seriam todas destruídas. Não ficaria também pedra sobre pedra. Quando vocês virem, sabei que está próxima a hora da sua... A palavra é devastação. Não vai ficar nada, pedra sobre
pedra, só entulho e ruína. É o que vocês vão ver aqui. Quem estivesse lá naqueles dias, olhando as estruturas, superestruturas, porque Herodes o Grande pode ser acusado de todas as doenças mentais e de caráter e de alma agora. Arquiteto, engenheiro, construtor, com senso estético extraordinário e uma capacidade de edificar com uma grandiosidade incomparável. Quanto a isso, ninguém pode dizer coisa alguma, de modo que qualquer um que estivesse ali olhando para cima ia olhar para o lado para Jesus e dizer, ele está doido. Essas coisas aqui, nem um exército inimigo iria querer derrubar. Olha a grandeza, olha a riqueza, olha o poder, olha a extraordinariedade dessas edificações. Mas Jesus fala sem nenhum titubeio, quando virdes, porém, apesar de tudo que eles vão fazer a vocês, virá sobre eles. Virão os romanos, como um dia vieram os babilônios, que Isaías diz que eram como um touro, que Deus tinha colocado uma argola no nariz dele e estava puxando Nabucodonosor na direção de Jerusalém para exercer juízo. Ou como diz ainda o profeta Isaías, que o Senhor tinha alugado os serviços de Nabucodonosor para invadir Jerusalém, e os seus reis e profetas mentirosos e sacerdotes vendidos, e arruinar tudo, e fazer e não deixar nada. Na linguagem de Isaías, ele foi alugado para fazer cabelo, barba, bigode, raspar os pelos pubianos, castrar essa geração e levá-los nus com as bundas de fora, andando da Judéia até o Iraque, até a Babilônia. Está lá no profeta Isaías e se cumpriu na íntegra. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima a sua devastação. Isso não vai falhar. Então, que foi o que aconteceu literalmente, quando Jerusalém ficou cercada pelos romanos, então os que estavam na Judéia fugiram para os montes mais elevados e para as grutas, para as tocas. Foi onde eles se salvaram e também salvaram muitos livros da lei, muitas escrituras. Algumas delas vieram a ser achadas só em 1945, nos achados dos manuscritos do Mar Morto. Tudo isso aconteceu nesse período do cerco romano, quando eles disseram, vamos pelo menos salvar as escrituras da gente, para eles não queimarem tudo. E entraram nas grutas que naquela região do Negueb, da fronteira ocidental do Mar Morto, de En-Gedi, onde é Qumran, e toda aquela região lateral do Mar Morto, com as montanhas elevadas do Negueb, aquela região inteira está toda perfurada de túneis, e que se conectam uns com os outros, e de cavernas. Foi para lá que eles foram, para esses montes, conforme a profecia de Jesus. Os que estavam na Judéia, em Jerusalém e arredores, fugiram para os montes. E os que se encontraram dentro da cidade de Jerusalém retiraram-se correndo imediatamente. E os que estiveram e estiverem, diz aqui Jesus, nos campos distantes, não voltem para cá, porque é voltar para morrer. Se vocês já estão fora, vão para mais longe ainda e procurem uma outra continuidade de vida, porque essa aqui vai ficar entregue às raposas, às hienas, aos chacais, a todo tipo de animal considerado perigoso e danoso e carnívoro, e mais do que carnívoro, que gosta de carniços, carniceiros virão para cá.
junto com as corujas. Vai virar um lugar com todas as tipificações simbólicas dos lugares destruídos, das ruínas mal assombradas. É assim que Jerusalém vai ficar por muito tempo. Porque estes dias, sobre os quais eu estou falando com vocês, que já aconteceram, entre aquela pergunta feita a Jesus e a destruição de Jerusalém no ano 70, tudo que está dito aqui entre o verso 12 e o verso 24 já aconteceu. Porque estes dias hão de ser dias de vingança contra este povo, para se cumprir o que está escrito. Porque é uma quantidade enorme de coisas escritas. Por exemplo, se você ler Isaías capítulo 28, no verso 15, para não ler uma quantidade superabundante de outras profecias, isso aí está dito e afirmado lá. Vai se cumprir. Serão dias de vingança, como dissera o profeta Isaías. E Jesus prossegue dizendo: ai das que estiverem grávidas, tadinhas. Daqueles dias horrorosos, quem sofrem são as mães de Gaza. Jesus estaria dizendo hoje: ai, 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 pelas mães de Gaza, pelas crianças de Gaza, pelos órfãos de Gaza. Porque a atual liderança de Israel está se portando infinitamente pior do que o general Tito, que fez um mal rápido e terminou rápido, e não jogando bomba durante quase 2 anos e matando, e cada dia declarando que quer mesmo é fazer limpeza étnica, tirar todo mundo de lá e tomar posse da terra, roubar. E Jesus não gosta disso. Davi um dia quis fazer isso com a propriedade de uma certa pessoa e a mão do Senhor veio poderosa sobre ele para destruí-lo. É que vocês não acreditam mais na visita do anjo do Senhor, a autoridade nenhuma, mas vocês vão ver. Tem tanta invocação de mal sendo feita que uma hora dessa vocês vão ouvir a notícia de que uma coisa inexplicável aconteceu com esses reis do ódio, da guerra, da maldade, do etnicídio, da destruição que a gente vê acontecendo bem diante dos nossos olhos. Ai, 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 das grávidas de Jerusalém, ai, das grávidas de Gaza, ai, das grávidas do mundo, ai, das grávidas. Jesus tem um vínculo especial com todas as mulheres grávidas do planeta que carregam seres humanos no ventre. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Amamentar no meio da guerra, com bomba caindo. É só você ver os vídeos de Gaza superabundando para todo lado. Mães com seios murchos, dando aquela salmourazinha de leite para os filhos e a bomba caindo na cabeça. Crianças que já nascem tremendo. Ai das que estiverem grávidas. Só os crentes não sentem a dor e não têm a empatia de Jesus. Eles dão razão a qualquer maldade de Israel, mas eles não ouvem os sinais da empatia, da misericórdia de Jesus por aqueles que estão sendo massacrados em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele sempre é a favor das grávidas e das que amamentam em dias de calamidade, porque haverá grande aflição na terra, como houve nos anos 70. Muita aflição. Eles estavam crentes que o Messias iria romper até a última hora. Eles tinham matado Jesus porque disseram: esse aqui não é o Messias, esse aqui é bonzinho, a gente não quer Messias bonzinho, que cura, que ressuscita, que faz milagre, que desvia o eixo do poder na direção dele e ele mesmo não resolve nada.
politicamente falando, é esse Cristo que não faz política partidária. Esse Jesus não nos serve. A gente quer um Messias político partidário. Pois bem, quando eles viram, esperaram até o final, até os essênios, esperando a chegada do Pai da Justiça, e ele não veio, foi grande o desespero, a aflição na terra, de um lado, e de outro lado a ira. Os romanos irados, e um monte de outros povos dizendo: esse povo é muito arrogante. Esses males recaem sobre eles porque eles provocam, até cair sobre eles, aí eles dizem que são vítimas. Como sempre acontece, de um lado, o que se diz é: ai, haverá grande aflição. De um outro lado, haverá grande ira contra este povo, por todo lado. Como a gente vê a ressurreição da ira nesses dias. É tanta maldade feita contra pessoas civis, aos milhares, que hoje em dia o que eu mais ouço é de gente me perguntando: onde está Deus do massacre de Gaza? Quem paga a conta é Deus. Israel, na pessoa de Netanyahu e os seus líderes sionistas, fazem a maldade nazista, hitleriana, contra essas criaturas, esquecidos dos males que eles próprios sofreram na Alemanha, na Segunda Guerra, fazem até pior agora. Não ainda em quantidade, mas em qualidade de maldade. E aí eu vejo o mundo inteiro ficando com ira. Ira! Há uma torcida de ira contra este povo. Como foi dos dias de Jesus, há uma renovação disso. No entanto, tudo isso se cumpriu nos dias de Jesus, do início da fala dele até o ano 70. E aí ele conclui no verso 24 dizendo: cairão ao fio da espada, como caíram, e serão levados cativos para todas as nações. Os que mais receberam gente foram as nações do outro lado do Mediterrâneo, na Europa. Mas muita gente migrou também para o Egito, muita gente migrou para o Líbano, muita gente migrou para a Síria, muita gente migrou para outras nações que naquele tempo tinham outros nomes, para a Arábia, os lugares os mais variados, escapando do ódio que se generalizou, e cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo, esse aeon dos gentios, dos povos da terra, chegue à sua plenitude, Jerusalém vai ser pisada por todo mundo e vai ser objeto de uma confusão louca até o fim. E não é porque de 48 para cá tem um estado apelidado de Estado judeu lá que a confusão parou. De 48 para cá as guerras aumentaram, houve até um período de 1000 anos com menos guerra do que agora. Agora, o que o planejamento sionista projetou foram 7 guerras em 5 anos. Já realizaram as 7, querem mais. E aí isso acumula ira, raiva, má vontade. Mas, pois bem, tudo que está dito aqui, do verso 12 ao verso 24, já se cumpriu de maneira total e cabal. O que eu disse que se cumpre também nos nossos dias são os rastilhos disso aqui. São os princípios, os ecos disso aqui, que se renovam de geração em geração, mas o cumprimento denso aconteceu de quando Jesus começou a falar no Monte das Oliveiras até a destruição total de Jerusalém no ano 70, pela ação do general Tito. Isso guarde,
Isso aqui já aconteceu. Saiba disso. E se você tivesse muito conhecimento histórico, paralelo ao Novo Testamento, se você não tiver o cansaço e comprar aí na Amazon as antiguidades dos judeus e ler tudo isso e outros livros paralelos, você vai ver como eu estou dando a você aqui uma síntese, mas uma síntese mais do que suficiente para você ter uma chave hermenêutico-interpretativa concedida por Jesus para interpretar o significado do passado. Do verso 12 ao verso 24, Jesus está nos dando uma descrição narrativa do passado de acordo com o olhar dele para com os judeus naqueles dias. Guarde isso no seu coração.